Quem conhecia minha mãe achava que era impossível. Ele, na reunião de jovens ali do Brás, ele orou ao Senhor antes de começar a reunião de jovens e falou assim para o Senhor: Senhor, se a Nadir tem que ser a minha esposa, permita que ela ore na primeira oração. Minha mãe nunca tinha orado, mas nem na família. Minha mãe até hoje é envergonhada, quietinha, é tímida. Ele pediu para Deus o impossível. Deus fez. Sabe como Deus fez? O ancião que estava atendendo era o nosso irmão Luizinho Galzinhato de Santos. Ele era um irmão muito agradável, muito alegre. E naquele dia ele chamou 5 moças para orar aqui no púlpito. E dentre as 5 moças estava minha mãe. E ela ainda quis fugir. Ela era a segunda, a primeira orou, ela era a segunda, a terceira começou a orar. Ela pensou assim, falou: bom, acho que eu vou passar batido, né? Se a mocinha seguinte orou na minha vez, então acho que eu não vou precisar orar. Quando terminou a 4ª moça de orar, o Luizinho virou e falou: Nadir, agora é a sua vez. Ela teve que orar. E naquele ato o Senhor confirmou o casamento do meu pai. Aí ele criou coragem, falou: agora eu vou ter que conversar com ela. Aí foi. Então, quem sabe hoje, você levantando para testemunhar, não tem algum moço ou alguma moça aí perguntando para o Senhor. Glória a Deus. Você que vai ser a princesa dele, ou você é o príncipe dela. Glória a Deus. Então, vamos trabalhar, vamos servir a Deus. Né? Hoje é um dia de bons encontros aqui. Glória a Jesus. Glória a Nós Jesus. estamos até em poucos, não é muitos, mas é no pouco que o Senhor opera. Quem sabe daqui não vai sair a tua bênção? Na mocidade, quem sentir bem a servir a Deus, contar uma obra bem bonita. Glória a Deus. E nós vamos nos alegrar juntos no Senhor. Glória a Estamos Deus. nesta liberdade, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos pecados, pela vida eterna. Se assim eu for filho e fiel até o fim. Eu agradeço a Deus pelo nome da música, pelo cargo de auxiliar e pelo selo da promessa, a qual essa joia permanece no coração tão presente no momento. Agradeço a Deus, mocidade sólida do Taboão da Serra, que acabou a comunicação do Jardim Maria Rosa. Já deixo o convite para toda a mocidade, o ministério, para estar congregado junto de nós. Os cultos lá é terça, sexta, domingo à tarde e domingo de manhã, nossa reunião de jovens. A mocidade está mais convidada para estar presente junto de nós. A mocidade, o Senhor colocou no meu coração para contar uma obra que aconteceu na minha família. Eu agradeço a Deus que uma depressão profunda tomou a minha irmã. Glória a Jesus. E nessa depressão ela não queria mais servir a Deus, ela não queria mais congregar, ela não queria tocar na casa do Senhor, ela era organista. E nesse movimento, uma cidade, muita prova a gente passou dentro de casa, o papai e a mamãe passou por muita necessidade, muita prova, muita aflição. Mas eu agradeço a Deus que num determinado dia, numa reunião de jovens, era dia de ela tocar, ela fez uma carta, aleluia, denunciando o ministério dela da organista, dizendo naquela carta que ela não queria mais tocar. Eu agradeço a Deus que quem atendeu aquele culto foi o irmão Toninho de Cabreúva, né? Eu agradeço a Deus que a nossa reunião de jovens foi bastante abençoada, o Senhor fez bastante obra no meio da mocidade. E naquele momento, quando terminou aquela reunião de jovens, a minha irmã foi entregar a carta que ela tinha feito para o nosso cooperador de jovens.
Meu cooperador de jovens tomado por Deus disse para essas palavras para ela: Camila, eu vou pegar a tua carta aqui agora na minha mão, mas eu vou te dar um abraço. E se Deus não trocar com a linguagem nesse abraço que eu vou te dar, eu aceito essa carta e você não precisa mais tocar a reunião de jovens. Mas se Deus não fizer nenhum movimento, eu aceito a tua carta. Eu agradeço a Deus, mocidade, que quando meu cooperador de jovens deu um abraço na minha irmã, Deus trocou a linguagem dela na hora. E eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. Ela está firme, congregando, tocando na reunião de jovens, e eu estou aqui dando glória para o nome do Senhor. Glória a Deus. Mocidade, eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados, pela glória de vida eterna que o Senhor me oferece, comigo sempre firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus também pelo cargo de auxiliar de jovens, por todas as bênçãos que tem tido para comigo, o Senhor da promessa também. Agradeço a Deus por quanto o Senhor tem preparado para estar congregando com essa mocidade. Não trouxe saudação, mas gostaria de levar essa saudação para minha comum ali, movidos fiquem em Taboão da Serra, bastante da paz de Deus. Queria aproveitar a oportunidade também para contar uma obra que o Senhor tem feito comigo nesses dias, por quanto eu estava uns tempos procurando por uma vaga de estágio para minha faculdade, e grande estava sendo a luta para conseguir achar um emprego na área, e estava sendo muito difícil para mim, tanto em questões emocionais, também estava passando por uns problemas espiritualmente também. Estava sendo uma época muito difícil na minha vida, mas agradeço a Deus por quanto nesse terceiro semestre da faculdade, faz em torno de um mês, estava congregado com um companheiro ali para a região de Jandira. O Senhor preparou um culto muito glorioso, né, de estar congregado. Naquele culto, o Senhor muito falava com as nossas almas e também dizia que a partir daquele culto também, o Senhor ia fazer uma obra, o Senhor ia trazer uma bênção para alguém ali a partir de setembro. Eu sou muito grato a Deus que, por cumprimento da palavra do Senhor, a partir dessa segunda-feira agora, eu já vou estar iniciando um estágio para cumprimento da palavra do Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, porque foi um portão, na verdade, que o Senhor tem aberto na minha vida. E apesar de não ter merecimento algum, o Senhor tem me abençoado muito na faculdade também, apesar das dificuldades. Peço que a Irmandade ore por mim, porque não é fácil. O jovem passa por muita dificuldade, tanto em questões de estudo e espiritualmente também, porque é uma fase que a vida espiritual está sendo meio que moldada na vida do jovem, até chegar no período de adulto também. Não é fácil, mas só tenho a agradecer a Deus por essas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus, irmãos. Eu não nasci numa lar cristão. A minha avó me levou para a igreja até meus 10 anos de idade. Eu fui criado meio que na rua. Meu pai se separou da minha mãe trabalhava. E eu era um menino criado praticamente o dia inteiro na rua, irmãos. Eu agradeço a Deus que quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade eu comecei a trabalhar. E eu conheci um rapazinho que a avó dele era da congregação. E ele era igual eu, gostava de jogar bola, gostava de ficar na rua. Só que ele falou uma coisa para mim, ele falou: Vinícius, mesmo que você não queira ser crente nem eu, a gente tem que fazer uma coisa. Uma vez no mês, a gente tem que ir na igreja da minha avó, porque ela faz que a gente vá uma vez no mês pelo menos, para a gente agradecer a Deus que a gente está bem. Então vamos uma vez por mês comigo, para minha avó não brigar com a gente. Eu falei: não, vamos sim. E assim eu entrei na congregação a primeira vez. E comecei a vir, irmão. Desde os 14 anos de idade, uma vez por mês no máximo, tentava enrolar. E não entendia muito bem, não me dava muito bem, não conseguia entender a palavra, não entendia os erros, não entendia nada. E não tinha nenhuma pretensão de ser crente. Eu agradeço a Deus que com 19 anos de idade, teve uma visita familiar na casa dele. Foi a primeira visita familiar que eu participei. E eu estava passando um processo difícil de falecimento de alguns familiares meus. E quando eu entrei na visita, eu falei assim: se Deus está aqui, se Deus fala com esse povo de verdade, eu queria ouvir a voz de Deus. Eu agradeço a Deus que eu estava de joelho.
e a gente estava na primeira oração, e a avó dele, ela veio de joelho marchando, ela colocou as duas mãos sobre a minha cabeça, eu vi uma bola de fogo descendo, e naquele momento eu senti a virtude de Deus pela primeira vez. Quando ela tirou as mãos da minha cabeça, o irmão pregou a minha vida inteira, e eu vi que realmente Deus estava nesse lugar. Quando eu entrei de novo no culto, eu comecei a entender a palavra, eu comecei a entender os hinos, eu comecei a entender a minha vida totalmente diferente. Eu andava na rua, o Senhor me cercou de uma forma, eu andava na rua, o pessoal falava: olha filho, hoje você não tem o que comer, você não tem o que vestir, mas você vai ser crente, você vai ter muito, você vai ter pagar e dividir. Só que, irmãos, eu não tinha noção do que era ser crente, porque na minha cabeça eu tinha que ter uma experiência com Cristo, eu tinha que ter algo diferente. Eu agradeço a Deus que na segunda visita familiar que eu entrei, a gente estava cantando o hino, quando o irmão encerrou a visita, o irmão me saudou, quando o irmão me saudou com a promessa do Espírito Santo na hora. Agradeço a Deus que eu estava na minha casa uma semana depois, uma irmã ligou e falou: irmão, vamos numa visita e depois a gente vai congregar, porque faltou um lugar na van, você não quer ir? A gente não tinha R$1 para ir, irmão, a gente não tinha nem condição de nada. A gente foi lá batismo, o Senhor falou na palavra, falou assim: olha, eu vou te chamar uma vez, o caminho da salvação tem para você uma vez só, se você quiser vir, vem agora, se você não quiser vir, você continua no mundo. Agradeço a Deus que naquele dia o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Quando eu andava na rua, irmãos, eu não tinha terno, não tinha sapato, eu não tinha absolutamente nada. Eu ganhei um terno e um sapato furado, era como a gente vivia, 2 gravatas e uma camisa que minha mãe lavava, e eu trocava a camisa. Eu agradeço a Deus que trabalhando, irmãos, onde eu andava na rua, o povo me parava e falava: menino, hoje você não tem nada, mas eu te vejo com bastante dinheiro, eu te vejo com você tendo para dar e dividir, mesmo que você não tenha estudo, mesmo que você não tenha nada. Eu falei: Senhor, mas da onde o Senhor vai vir? Eu agradeço a Deus, irmãos, que uma serva de Deus me pediu um currículo uma vez, eu entreguei o currículo para ela, não tinha formação, eu estava desde 14 anos de idade, mas sempre trabalho braçal. E eu agradeço a Deus que ela me colocou numa empresa. Irmãos, para resumir o que Deus mandou montar nessa igreja, eu entrei nessa empresa como repositor ganhando R$800. Eu saí dessa empresa ganhando R$7.500. Eu dormi sem saber falar inglês, eu dormi sem saber falar nada, irmãos. É uma empresa que trabalha com produto importado. Eu agradeço ao Senhor, eu trabalhava com produto alemão. É muito difícil a pronúncia. Quando eu entrei lá, eu não sabia falar direito. E eu orava muito porque eu precisava aprender a falar. E todo mundo tinha faculdade, todo mundo tinha curso, eu não tinha. Eu agradeço a Deus, irmãos. Todo dia antes de eu dormir, eu orava a Deus. Eu não sei quando foi, eu não sei como foi. Eu sei que eu dormi sem saber falar. E eu acordei falando. Eu agradeço ao Senhor, e o Senhor mudando a minha vida, foi trabalhando dentro da minha história. Aquele que passava necessidade, hoje em dia, graças a Deus, não passa mais. O Senhor virou a minha vida, mudou meu cativeiro. E aquele que tem que ser crente, irmãos, não interessa onde ele esteja, não interessa de onde ele veio, não interessa se ele estiver no bar, não interessa se ele estiver na rua, não interessa se ele é filho de crente, se ele é filho de macumbeiro, não interessa onde ele estiver. Se ele tiver uma obra com Jesus Cristo, o Senhor vai trazer ele aqui dentro. E eu agradeço a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, o Senhor mudou a minha história. Eu agradeço primeiro por Cristo, e depois esse lugar que a gente está é santo. Foi aqui que o Senhor me tirou do nada e me deu tudo. Eu agradeço a Deus por cada minuto dentro da igreja, irmãos. O Senhor transformou a minha vida, o Senhor transformou a minha história, o Senhor fez muita obra na minha vida. Eu agradeço a Deus que realmente, eu não cheguei a passar fome, irmãos, mas eu passei muita vontade. Você querer comer e não ter o que comer, você comer só arroz, ou só feijão, ou você ter que almoçar na casa dos outros, isso não ajuda. Isso com uma criança às vezes dói, mas eu agradeço a Deus que o Senhor não deixou faltar nada. E hoje, graças a Deus, aquele que não tinha condição, não tinha carro, não tinha nada, a gente ajuda a obra da piedade, a gente trabalha com o Senhor 24 horas, irmão. Então eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito. Então eu creio que alma, se Deus tem uma promessa na vida de alguém, Ele pode dar onde Ele estiver, Ele pode ser o que Ele pensar lá na área. Se o Senhor tiver uma obra para fazer, Ele vai fazer. E se o Senhor tiver que fazer, irmão, para Deus nada é impossível. Eu agradeço a Deus por tudo. E a comum congregação Jardim Santa Teresa em todas as artes. Deixa eu convite a Irmandade do Ministério Congrega conosco. Por tudo, Deus seja louvado. Amém.